Olá, tudo bem? Que bom estar com você de novo para falar um pouco sobre temas de saúde. Olá, tudo bem? Nós estamos de novo aqui no Doutorcast para falar sobre temas importantes de saúde. E hoje eu queria apresentar ou mostrar para vocês a minha convidada especial, Sara Vieira. Sara, tudo bem com você? Olá, doutor. Olá, todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui hoje. Bom, deixa eu passar, como eu falo sempre, né, a capivara dela, né? Então vamos lá. A capivara a Sara, ela é psicóloga clínica, tem atuado em São José dos Campos. Além disso, ela é especialista em neurociência. Fala pra mim, como assim? O que é especialista em neurociência? O que o neurocientista atualmente estuda? Doutor, estou especializando, é que eu costumo chamar, né? Estou terminando a especialização. Dentro do que eu entendia da área clínica, eu percebi que a base que a faculdade me deu para aquilo que eu gostava de estudar em relação às ciências da mente, vamos dizer assim, ciências cerebrais, eu precisava de uma base maior do que só o que eu aprendi dentro da psicologia. Não tem problema nenhum para o psicólogo que decidiu atuar somente na área clínica da psicologia. Eu queria ir um pouco mais, aprofundar um pouco mais, vamos dizer assim. Eu tenho procurado também estudar um pouco sobre o tema. E o que eu noto é que a neurociência ela tem dado subsídios para a gente entender por que algumas pessoas acabam até aumentando áreas do cérebro que são hiperestimuladas ou reduzindo também áreas do cérebro que são muito agredidas. E a gente tem ligação disso com a depressão e com tudo que você vê na parte clínica, não é isso? Exatamente. Em clínica eu atuava muito somente nas emoções. E aí, com a neurociência, eu consigo levar para o meu paciente algo mais aprofundado em relação àquilo que ele está vivendo. Então, estudando mesmo alguns conceitos, inclusive porque a neurociência ela tem entrado ou tem se tornado muito mais tecnológica. Então, quanto mais pesquisas vão vindo, eu gosto muito dessa área de pesquisa, quanto mais pesquisas vão chegando, vão vindo, mais possibilidades, vamos dizer assim, de cura para o paciente eu consigo trazer e entregar. Entendo. E, assim, hoje o tema em especial que eu queria estar debatendo aqui, conversando e pegando um pouco do seu conhecimento daquilo que você vivencia na área clínica, mas também na neurociência, é o tema relacionado ao mês de setembro. Nós estamos em setembro amarelo, e nesse momento, não só nesse, mas em especial nesse mês, nós estamos falando e trazendo orientações na prevenção ao suicídio. E daí por isso eu achei tão importante trazer você aqui hoje. Muito legal. Inclusive, no dia que nós estamos gravando, é o dia em que, de fato, nós utilizamos para lembrar. Mês de setembro inteiro é o setembro amarelo, mas hoje, dia 10 de setembro, é o dia que nós utilizamos para combater mesmo o suicídio. E essa é uma pauta que não é muito longa, né? Tem pouco tempo, talvez 4, 5 anos, que está se falando bastante. Inclusive, eu já fui num congresso de prevenção ao suicídio. Isso antes era abolido, ninguém podia falar ou nem comentar. Ainda não se pode noticiar. A gente vê pouca notícia de suicídio. Eu acho que deve continuar assim, porque existem teorias, né, de que se você noticia, você pode estimular, mas não é esse tipo de fala que a gente quer, né? Isso mesmo. E realmente, se noticiar, pode estimular, porque para cometer o suicídio requer coragem, vamos dizer, né? E aí, quando você escuta outras notícias relacionadas a isso, automaticamente pode sim estimular. Então, por conta disso, não tem. Porém, nós temos que falar do tema. Não noticiar trazendo a prevenção. Mas falando de prevenção. Então, por isso, talvez falar sobre coisas que são segurança para evitar o suicídio. Então, tentar trazer à mente da pessoa aquilo que pode talvez trazê-la para um estado de fora depressão, fora ansiedade, talvez seja mais importante para ela. Isso, e também, além de tudo isso, né, tirar essa pessoa dos transtornos ou das psicopatologias que podem levar ao suicídio, mas também lembrar que nós, ou talvez tirar esse tabu, porque a ideação suicida ou o suicídio de fato, ele é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. Então você está falando de psicofobia.
E Também. psicofobia tem os dois lados. Tem da pessoa que acha que quem procura atendimento com psicólogo e psiquiatra é louco. Tudo louco. Tudo louco. Aliás, né? Eu tenho que encabeçar essa fila. Porque as coisas que eu faço eu preciso encabeçar. Porque de médico e louco todo mundo tem um pouco. É uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Todos nós temos nossos transtornos. Sim. Então fala pra mim um pouquinho. Tem dificuldade das pessoas procurarem um atendimento, por exemplo, com você? Existem pessoas que ficam... Ainda se tem muita dificuldade. E eu vou te dizer, doutor, independente do nível intelectual ou social da pessoa, costuma-se dizer que é uma ignorância intelectual, né? Às vezes as pessoas acham que psicólogo é somente para quem já tem algum transtorno ou para quem realmente, de fato, tem alguma psicopatologia. Mas espera-se isso de alguém que não tenha conhecimento técnico ou que não tem estudo, vamos dizer assim, né? Mas eu percebo que até pessoas muito bem esclarecidas têm dificuldade com psicólogo, até para contar para outras pessoas que está fazendo terapia. Eu ainda acho mais. Eu acho que a pessoa até sabe que ela tem uma coisa que ela precisaria tratar, mas ela tem, às vezes, vergonha de dizer que está procurando. Isso. Como ela vai ser entendida se ela procurou um psicólogo? Como ela vai ser entendida no meio dos amigos se ela está tomando medicamento para um ansiolítico, ou mesmo antidepressivo? Mas, então... Como que ela vai contar para as pessoas que ela tem ansiedade patológica, por exemplo? E que, na verdade, é uma bobagem não dizer, porque essas doenças mentais são doenças como qualquer outra, né? Porque ninguém tem vergonha de contar, por exemplo, que tem um câncer e tá com vergonha de contar que tem uma depressão. É uma doença que não é escolhida também. E eu vejo muito, inclusive, pessoas que ouvem, até pelo senso comum, algumas inverdades, alguns mitos que prejudicam muito a procura pelo psicólogo. Como, por exemplo, dizer que depressão é falta de Deus, por exemplo. Se tivesse procurando a igreja, não estaria em depressão. Se estivesse próxima de Deus, não estaria em depressão. Você sabe que eu tive contato há um tempo atrás, fazendo uma palestra sobre depressão, acho que tem 2 anos atrás. Falei sobre isso antes da pandemia com um grupo de pastores aqui da cidade. Legal. E, dentre eles, vários puderam falar que passam por períodos de ansiedade e contato com alguns colegas pastores que já tinham pensado ou passado pela ideação suicida e tudo mais, pelo estresse e ansiedade. Afinal de contas, não muito diferente de médico, o pastor também recebe muitos problemas e ele absorve aquilo e isso pode resultar em alterações. E eu vou te contar um segredo então, doutor. Eu tenho feito. Mas se você contar aqui não vai ser mais segredo. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, só entre nós. Vai lá, pode contar. Dentre tantos projetos que eu tenho realizado nessa área, um dos que queima o meu coração e ainda é um projeto que ainda está apenas no papel, não fiz nada ainda porque falta tempo, mas é algo que eu pretendo fazer logo. É um trabalho com pastores mesmo, em relação a isso, pastores e padres, enfim, pessoas de comunidades espirituais, porque eles têm muita dificuldade em se tornar vulneráveis, em falar daquilo que sentem. Então, E isso é um problema, porque se ele não procura ajuda, tende a piorar. Ele poderia melhorar ou não passar por um problema tão grande se ele procurar de maneira precoce? Como é que é? Com certeza. Inclusive, também entra no rol ali da prevenção, né? Primeiro que eu acredito que todos eles, ou todos nós, né, devemos fazer terapia. Inclusive porque a terapia não é só quando você já tem uma patologia, uma psicopatologia ou algum transtorno. A terapia é autoconhecimento. Então, você não procura um psicólogo só quando você está com alguma queixa relacionada à sua saúde mental, ou falta dela, né? Mas também é para autoconhecimento. E muitas pessoas, né, até por conta de N fatores, até pela religiosidade mesmo, independente da religião, deixam de procurar ajuda porque cuidam somente do espiritual e acham que está ok. Mas nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, é aquilo que eu tenho falado sempre. Também. É muito legal que você está falando isso. E eu tenho uma história mais curta que eu até vou te contar. Eu fui numa escola falar com alguns alunos, eu acho que a Agnes, que está aqui também, ela viu, e a gente estava lá falando com alunos que tinham saído do fundamental, estavam no primeiro ano do colegial,
E eles muito ansiosos, e os professores falaram, vamos falar um pouco sobre prevenção ao suicídio. Enquanto eu estava falando com eles, muitos tinham problemas com ansiedade, mas lá no fundo tinha uma moça da limpeza que ouviu a palestra toda. No final da palestra, ela veio para conversar comigo. E ela disse, doutor, tudo que o senhor falou para eu não fazer, eu faço. Eu digo pro meu filho, isso é falta de Deus. Você precisa trabalhar. Isso aí é mente vazia. Foi falando várias coisas para ele. Tá assim porque quer. Você precisa trabalhar. E enquanto ela ia falando tudo isso, chegou um ponto em que o menino externou para ela: mãe, eu te odeio. Meu Deus. E diante disso ela veio chorando para mim, falando o que eu faço. Falei, então vamos voltar atrás. Reconhece o seu não diagnóstico do que ele está passando e diga para ele, olha, eu entendo o que você está passando, eu não consigo enxergar tudo que você está passando, mas eu estou aqui para te dar apoio, eu estou aqui para te ajudar. E ela fez isso. Uma semana depois eu voltei para falar com a segunda turma e ela estava lá no fundo. E quando terminou a palestra ela veio chorando. Eu falei, poxa, não adiantou nada. E daí ela falou, doutor, eu fiz tudo que o senhor fez. E meu filho conseguiu dizer, ele me abraçou e ele disse, conseguiu enxergar os sonhos. Ele disse, mãe, eu gostaria muito de você me ajudasse, eu quero ser engenheiro. Ai, que legal. Então eu falo assim, se a pessoa adequadamente fizer isso, ela consegue enxergar futuro. Então eu vou arrancar de você agora coisas práticas. Quais são o tipo de falas que não devem acontecer diante de um pensamento de suicida ou um pensamento de depressão? Que tipo de fala? Um exemplo clássico que acontece muito é levanta daí, né? Levanta e anda. Levanta e anda. Na verdade, é até como uma reação até de amor, né? As pessoas que convivem com quem tem depressão. Não tem maldade nisso. Não tem maldade nisso. Só que pra quem tá ouvindo, aquilo não soa nada legal. Na verdade, em alguns casos, ela até piora a situação, né? Em alguns não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa vai ouvir, em outros ela soa pior, porque ela não vai encontrar compreensão. Porque, via de regra, quem está ali com aquela dor, se você der amor, né? Eu acho que amor sempre vai ser a melhor resposta, né? É uma pessoa que já não está conseguindo mais entender e enxergar propósito para a vida dela. Ela fica com a visão um pouco limitada do ao redor? Ela fica como se a visão dela fosse muito limitada, é isso? Isso mesmo. A depressão de leve a moderada, você ainda consegue ter uma visão melhor, porque de leve a moderada, você ainda está no estado de angústia para depressão, né? Então, você ainda consegue enxergar, consegue ver projetos, consegue participar de algumas coisas. Da leve para da moderada para severa é aquela que a pessoa já não consegue nem tomar um banho. Não tem vontade de escovar os dentes, não tem vontade de levantar. Isso é depressão. E aí é depressão. Mas tem diferença? Depressão e ansiedade? Tem diferença. A ansiedade, inclusive, acho muito importante falar que existe a ansiedade como uma condição biológica natural, que é o nosso alarme, né? Tem um podcast com o Dr. Elton amanhã, então, deixa eu me concentrar. Isso é uma ansiedade controlada. Não vai falar que você tá ansiosa. Ai, doutor. Mas você vê que agora você já soltou, porque agora tá passando só informação aqui. Então vamos lá. Então a ansiedade é normal. A ansiedade precisa ter. É normal. E precisa. Protege. Exatamente. A ansiedade ela é uma proteção. Agora, a ansiedade no nível patológico é aquela que te paralisa. Tem um podcast com o Dr. Elton amanhã. Meu Deus, eu não consigo ir. Por quê? Porque travei. Porque tô no banheiro. Que uma das consequências orgânicas o intestino é o segundo cérebro. É por isso que eu escolhi essa especialidade. Legal. E é exatamente isso. Então sim, a ansiedade ela tem essa diferença da depressão. Tem diferença da depressão e também é importante entender que existe a ansiedade patológica e a ansiedade como condição biológica natural. E a diferença de uma para outra, nem sempre uma pessoa que tem depressão ela é ansiosa. E nem sempre uma pessoa que está com ansiedade patológica pode ter depressão, mas pode desencadear para uma depressão, sim, se não cuidar. Outra vez eu estava falando um pouco sobre depressão aqui, e eu falei, é uma frase que não é minha, mas de que a ansiedade, às vezes, é o excesso de futuro. Isso. E a depressão é o excesso de passado. Exatamente, é isso mesmo. E aí a ansiedade te paralisa justamente porque você quer tanto, não consegue se conectar com aqui e agora, por isso que exercício de respiração é importante.
E não só numa crise de ansiedade. Respirar e sentir a sua respiração é importante em qualquer momento. Eu até digo assim nas minhas redes sociais, eu brinco muito sobre isso. Gente, se você respirar, você já tá fazendo aí muito da sua parte, muito do importante. E aí as pessoas falam, mas respirar não é automático. E sim, lógico, obviamente, mas eu digo respirar pausadamente. Então, você já viu aquela pessoa que está numa ansiedade tão grande que ela começa a hiperventilar, faz uma alcalose metabólica e daí começa a ter contraturas de pontas de dedos e das mãos. E daí o médico chega lá e fala, isso não é nada. Não é que não é nada. É um quadro de ansiedade. Isso. E antigamente, sabe o que se fazia? Colocava um saco plástico na boca e a pessoa respirava e soltava aquele gás carbônico. Isso fazia o pH normalizar e aquelas contrações de ponta de dedo melhoravam. Melhora. Porque os exercícios de respiração têm exatamente essa função, né? Eu até costumo dizer que para uma pessoa que tem um nível de ansiedade patológico, é legal fazer uma pausa a cada 90 minutos, fazer uma pausa aí para respirar e para fazer qualquer um dos tipos de respiração. Porque a tendência é que fique hiperventilando, né? Exatamente, o tempo todo. Tem gente que é assim muitas vezes. E uma das coisas que causam a hiperventilação é contratura muscular. Então tem tudo a ver. Tudo interligado. Outra frase, vamos lá, isso é falta de Deus. Falta de Deus, a gente ouve muito, principalmente quem vive no meio mesmo de uma comunidade espiritual, uma comunidade religiosa, né? E eles costumeiramente falam isso tentando estimular para que ele se aproxime de Deus. Mas às vezes eu acho que a pessoa está buscando o tempo todo. Mas mesmo buscando, ela sente a dor. Isso. Inclusive, ou principalmente quando se trata de uma depressão por conta de... depressão química que a gente chama, né? Que quando falta alguma substância cerebral mesmo. E aí você só sabe se você for ao médico. Às vezes você tá com a depressão, com sintomas mentais, mas na verdade o que te falta é uma substância. Que aí você tem que fazer, então, a suplementação. Mas vocês, as equipes de psicologia, rapidamente começam a sacar quando que aquilo não é só medicamentoso, não é só emocional mas é que, na verdade, o emocional começa a afetar o neurológico. Isso. E a desordem pela ansiedade é a alteração dos hormônios. Por isso, você estuda neurociência. Isso mesmo. O que acontece é que, às vezes, falta essa substância e aí já está desencadeada. Não tinha antes um histórico de ansiedade, né? Uma é consequência do outro. Porém, às vezes, as pessoas elas não têm essa noção de se autoconhecer e entender que o estado de ansiedade constante pode levar para um quadro de mudança do cérebro com formação de um estado depressivo. Exatamente. Estamos fazendo ciência aqui agora, hein, pessoal? E aí, doutor, às vezes, qual que é a diferença, então, para você sacar se é alguma coisa, algo que está faltando uma substância, né? E até interessante falar sobre isso, porque depende muito do gatilho. Banalizaram a palavra gatilho nos últimos tempos, eu fico tão chateada com isso, doutor, porque antigamente era o recalque, que banalizaram a palavra recalque. Agora é gatilho, tudo é gatilho. E para explicar, então, que eu acho importante, né? Gatilho, como o próprio nome já diz, é tudo aquilo que te dá início para algo. Dá o start, o causador do start. É o causador, só que nem tudo é gatilho, como banalizaram por aí. E a importância de às vezes eu sou até meio careta, né? Que eu falo, gente, para de brincar com coisa séria, mas eu vejo isso em consultório. Então eu falo, cuidado, porque se nós não entendermos exatamente quais são os gatilhos, vai dar ruim. Então, se a gente achar que tudo é gatilho, a gente começa a parar de prestar atenção naquilo que realmente é gatilho. Então, quando não tem um gatilho, vamos dizer assim, para causar a ansiedade ou a depressão, que não necessariamente vai ter um gatilho visível, né? Mas às vezes o gatilho é a falta de substância, vamos dizer assim. Né? E aí, só também colocando algo importante, né? A diferença da depressão, por exemplo, para a ansiedade. Às vezes a depressão, quando a gente tá triste porque aconteceu algum evento mesmo, terminou um namoro, um casamento, ou fui demitido, tem algo, geralmente ligado a alguma perda, tô passando por um luto, às vezes você vai ficar triste mesmo, né? Via de regra, você vai ficar triste. Tem gente que não. Tem gente que expressa de alguma outra forma, né? Mas vai sentir alguma emoção. E aí pode desencadear sim para uma depressão, mas não necessariamente é depressão. Então isso também é algo que banalizaram, né? Fulano está deprê. Eu estou deprê. Tá, mas
poxa, procura ajuda profissional. Não vamos nos autodiagnosticar, que isso é algo que acontece muito por conta da era da internet, né? Às vezes eu posto alguma coisa... Hoje todo mundo sabe tudo, né? Sabe tudo. E esse que é o problema. Quem sabe de tudo pouco, sabe de tudo nada. Esses dias eu postei, né? Posto muita coisa nas minhas redes sociais. Eu gosto muito de gerar conteúdo. E aí uma pessoa me respondeu, meu Deus, eu tenho tudo isso aí que você colocou. Eu falei, ai meu Deus, não era isso. Eu não quero que você realize autodiagnóstico. Quer que você procure ajuda. É autoanálise, não autodiagnóstico, pelo amor de Deus. Mas acontece muito. Tá, e quando uma pessoa recebe aquela fala, existem pessoas com problemas maiores que os seus. Essa dói. Essa dói. Então essa vai lá, fala um pouco. Por que não é interessante falar isso para uma pessoa? Nós sabemos que existem pessoas com problemas maiores, mas na nossa visão... Só que o meu problema é meu, o seu problema é seu. Cada um sabe do seu problema. E o quanto esse problema me aflige, só eu sei. É isso aí, é isso mesmo. Nós não podemos subestimar o sofrimento de ninguém. Tem gente que passa por situações gigantescas, né? Eu, por exemplo, Sara, me conheço muito bem e eu sei que o luto é algo que me causa muita dificuldade. E tem gente que passa pelo luto numa boa. Então, não dá para subestimar. Não dá para subestimar o sofrimento das pessoas. Eu tenho as coisas que me afligem mais. E daí eu não sei como é que eu vou enfrentar isso quando acontecer comigo. Mas quando você expõe uma pessoa com uma frase como essa, às vezes eu imagino, bom, essa pessoa que me disse isso nunca vai entender o que eu tô sofrendo. Isso. E daí ela cria uma barreira. Exatamente. Isso aí é algo muito importante de ser dito. Porque o que dizer, então, né, pra uma pessoa, tá? O que eu faço, então? Tô com a pessoa ali, pergunta pra ela. O que você acredita que eu posso te ajudar? Ou então, eu entendo o que você está passando, né? Eu sei o que você está passando. Eu posso imaginar o que você está passando. Mas nunca saber. Eu posso imaginar, saber só a própria pessoa vai saber, exatamente. E aí, assim, eu imagino que você esteja passando e sinto muito por você estar passando por isso. Mas falar, sabia que... E ainda dá até exemplos de caso, né? Sabia que a prima da sua mãe tá com câncer. E você aí nessa cama, jovem, né? Enfim. E quando fala isso, tem gente com problemas maiores do que o seu. Eu falo assim, você não se colocou, e daí... Tem a questão de se colocar no lugar do outro, que é o tipo da coisa empatia. Que ninguém mais... Empatia. Frase importante pra gente... Mas eu vou gerar uma polêmica aqui, então, doutor. Se o senhor não concordar comigo, pode falar. Eu sei, eu imagino que você vai falar. Empatia é se colocar no lugar do outro pra enxergar, mas não sentir exatamente a dor. Existe empatia, de verdade? Eu consigo me colocar no seu lugar com os seus olhos? Sinceramente. Não, totalmente não, mas eu preciso, talvez... não achar ou menosprezar a pessoa diante daquilo. Por isso que eu falo que quando nós temos... Pronto, já levei um toco já. Não. Mas, por exemplo, se eu te digo... Eu não tinha parado pra pensar. Eu nunca vou saber exatamente. Eu posso até tentar me enxergar a situação. Eu posso até falar, olha, mas é uma situação bem complicada. Mas e se não foi, mesmo assim, estiver sofrendo? Então, que nós estamos progredindo como seres humanos, né? Amém por isso. Se Deus quiser, estamos. Ou não, né? Ou não. Tô falando uma visão utópica, né? Mas assim, antes falava só de ter empatia e se colocar no lugar do outro. Aí depois colocaram essa aí de se colocar no lugar do outro com os olhos do outro. E aí agora eu tenho que te falar que eu acho que não consigo ter seus olhos, entendeu? Tem sua vivência, sua família. Meus olhos claros. Então, pra mim, não existe. Mas, assim, o mínimo, não é porque ela não existe totalmente que eu não vou fazer a minha parte. Então, o mínimo que eu posso fazer é, então, não pegar os seus olhos e tentar olhar, mas pedir pra que você me fale qual é a sua visão, entendeu? Daí eu acho que isso parece a descrição típica de um psicólogo, né? Porque o psicólogo, na verdade, ele não entra na vida da pessoa. Não. Mas ele tenta ouvir. Isso. E tenta, talvez, colocar as coisas no lugar. Cada coisa no seu lugar. Exatamente. Eu brinco que é um rolo de barbante embramado, né? A gente vai desfazendo os nozinhos aí. Falando em rolo de barbante, é mais comum a depressão em homens ou em mulheres, você nota? A depressão, ela é comum em mulheres. A ansiedade também, biologicamente falando, existem estudos dizendo que nós somos mais ansiosas porque somos mais controladoras, né? Mas é mais comum. Agora, o suicídio
é mais comum em homens. Então os homens acabam sendo mais efetivos pela efetividade. Pela efetividade. E usam geralmente meios piores. Isso mesmo. Porque, a gente não vai falar sobre os meios, exato, não vamos falar. Mas é preciso ser dito de que todo mundo acha, mas homem não tenta suicídio. Não, homens... E, aliás, a maior, não sei se a maior parte, mas uma grande parte, talvez até pela quantidade de tentativas, o dos homens é igual ao das mulheres, ou mais. Ou mais. Assim, como a ideação vem mais das mulheres, até porque consideramos ideação tudo aquilo que não não efetivou, né? Então, mesmo que a pessoa não consiga concretizar o suicídio, já não é mais uma ideação, ela já teve a tentativa. Quantas tentativas, às vezes, uma pessoa passa no escondido do seu quarto antes de ter um suicídio consumado, às vezes. Às vezes, e não dá pra calcular, né? Eu já tive um caso real, assim, que aconteceu dentro de um lugar que eu trabalhava. Uma pessoa acabou cometendo suicídio dentro do local de trabalho, e nós temos câmeras, e vimos que essa pessoa, ela entrava e saía desse ambiente na mesma hora, né? 5 vezes. Então, ela teve pensamentos, na ideação ela já tinha tido, porém, como não efetivou, a gente considera ideação por conta disso. Mas é mais conceito que técnico, mas né? eu ouvi falar que às vezes uma pessoa tenta 10 vezes antes pode tentar muitas vezes. E cada vez isso vai piorando. E aí, inclusive, acho muito importante nós falarmos disso, que é algo que eu me lembrei agora, que é um mito que as pessoas dizem que quem fala não faz. E, gente, não é bem assim. Essa pessoa mesmo, que eu comentei agora, ela mandou uma mensagem avisando a família. Então, a pessoa lembra que nos filmes deixa carta. Então, assim, as ameaças, né, a ideação, ela acontece, ela existe, ela é real. Então, cabe a nós. Eu não acredito que sejamos responsáveis como sociedade pela vida do outro nesse sentido, mas... Então, quer dizer que cachorro que late... Ele vai morder, sim. Vai morder. Pode morder. Então, tá bom. E por isso, né, doutor, que nosso olhar... Vamos lá, não existe a empatia, como eu comentei. Ou existe para alguns, né? Talvez tem gente que não concorde comigo. Mas eu acho que o nosso olhar pro outro é importante, né? Então eu tô aqui, às vezes a gente trabalha com alguém do nosso lado, a gente não imagina que aquela pessoa pode vir a cometer um suicídio, por exemplo. Entendi. É que quando a gente fala de empatia, você fala, nossa, eu ouvi a história, eu me emocionei com o que ela tá passando. E acho que isso é empatia, né? Então tá bom. O senhor tá me convencendo que existe de alguma forma. Não, mas ela nunca vai ter a visão exata do que a pessoa. Isso eu concordo, mas... às talvez vezes mudar o conceito. Talvez o conceito seja um pouco diferente, é verdade, concordo com você. A gente pode emocionar, mas nunca vai saber exatamente o que passa dentro da cabeça do outro. Isso aí. E doutor, um dado alarmante também, que eu achei legal falar, que o número de suicídios entre adolescentes aumentou muito nos últimos anos. Eu ia perguntar isso. Muito. Inclusive, o Setembro Amarelo é por conta de um suicídio que aconteceu com um adolescente de 17 anos, né? O Mike Mustang, que o pessoal costuma dizer, que é um americano. Isso, inclusive, o Setembro Amarelo... Pode contar, mas não vou contar. Se eu esquecer de alguma coisa, eu me lembro. O Mike, ele tinha um Mustang amarelo, né? Pra quem é ruim de carro como eu, dá um Google aí que vocês vão saber qual que é o Mustang. E ele era uma pessoa que era fora de suspeita, né? Em relação ao que as pessoas costumam imaginar que é uma pessoa depressiva, né? Porque tem gente que fala, tá com depressão, mas postou foto. Tá com depressão, mas tá sorrindo. E a depressão, ela não tem cara. E o Mike, ele tinha 17 anos, ele cometeu suicídio. E a família dele, então, fez uma cesta e distribuiu ali na Redondeza, lá nos Estados Unidos, não lembro aonde. E colocou cartões amarelos e fitinhas amarelas, e dizendo, por conta do carro dele amarelo, dizendo, se você precisar de ajuda, me procure. A partir disso, começou a surgir muitas pessoas procurando ajuda e pedindo ajuda. Com isso, iniciou-se, então, esse movimento aí. Os Estados Unidos fez muito movimento de prevenção ao suicídio. Isso foi em 94, é muito recente, né? Então, antes disso, falava-se muito menos do que falamos agora. E mais recente ainda, fazer medidas de prevenção no meio da população, eu diria que 6 anos, talvez, que a coisa está bem aberta para ser discutida. Tirando o tabu mesmo, né? Inclusive, é um tabu a ideação, né? Porque ninguém tem coragem de falar, já pensei nisso. E as crianças, elas... vamos lá. Fala um pouquinho, não sei se você já tem feito esse tipo de tratamento, mas a gente nota que não que a criança que faz automutilação, e tá muito comum isso hoje.
os pais encontram aquela criança com algumas feridas ou na raiz da coxa ou no antebraço. Isso é sinal de depressão? Isso é sinal de suicídio? O que você tem para falar para mim sobre isso? Não dá para dizer exatamente sinal de qual transtorno ou de qual patologia mas é algum sinal de alguma psicopatologia iniciando aí ou algo assim. Existem muitos casos, inclusive, de crianças também que acabam chegando. É que elas têm mais dificuldade de conseguir consumar o suicídio. Mas existem muitos casos assim. Mas isso é sinal de que alguma coisa errada está acontecendo e que a terapia precisa ser introduzida. E aí eu diria que, normalmente, falando estatisticamente, o problema é atenção. Geralmente são filhos de pais que estão aí deixando a desejar na atenção, em realmente chegar mais próximo, tá? E daí fala um pouquinho sobre esse problema aqui, ó. Celular. Uhum. Você acha que isso tem sido uma grande causa de dificuldade de atenção, tanto de apoio dos pais, quanto de informações que a criança recebe? Você acha que o celular tem sido um fator precipitante do quadro? Mas com certeza. Antigamente, eu tenho 31 anos, né? O que a mãe fazia? Enfiava chupeta. Hoje, o filho chora, a mãe dá o celular, né? Então, são muitas informações ali para uma criança. Neurologicamente falando, isso é muito prejudicial, primeiro por isso. E segundo, que a criança, ela acaba não recebendo o afeto do seio da mãe da maneira como deveria, né? E aí a criança, ao invés de solucionar o problema, você cria um problema a mais, porque ela não tem aquela carência dela suprida. Na verdade, você tá como se tivesse... Ou tapando o sol com a peneira. Isso. Mas o que ela quer é só um colinho. Isso é uma necessidade legítima da criança. Muita gente fala, não aguento mais pegar essa criança no colo. Só que quando completar os seus 10 anos, o moleque já não quer mais nem saber de você. E aí vai sentir falta. Vai sentir falta. O senhor que é pai já sabe de como funciona isso. Pai de 3 e de um cachorro e um coelho. Eu só sou mãe de cachorro. Sou pai de 3 crianças, um cachorro e um coelho. Verdade, tem um coelho em casa. Que legal. O coelho é engraçado, porque o coelho é um bicho que não deve ter empatia, não. Porque ele, assim, você chama a atenção dele, faz qualquer coisa, ele olha pra você, igual o Pernalonga, e fala assim... O que é, velhinho? O que é, velhinho? Ele é um bicho muito estranho, porque ele tem hora que ele tá aterrorizado. Quando eu vou pegar ele foge de mim desesperadamente. Aí depois ele para, olha pra mim e começa a roer, né? E daí ele começa a ter alguma coisa, um matinho, ele vira pro lado do matinho e começa a comer. Aí eu entendo porque que o Pernalonga, eles falavam, que é, velhinho? Tá. Mas tadinho, os coelhos estão aprendendo a ser bichinhos de estimação ainda. Eles vão aprender mais ainda. Pra amadurecer isso. Tá amadurecendo isso ainda. Mas com a criança é isso, doutor. E aí, normalmente, em terapia, né? Eu não atendo criança, mas em terapia, normalmente, o psicólogo convida os papais, né? Pra fazer terapia. Porque provavelmente a causa tá lá. Tá bom. Então, é preciso também se auto-enxergar para poder ajudar o outro. Exatamente. É isso mesmo. Porque às vezes, doutor, e aí vale para qualquer pessoa, né? Independente se é com criança, se tem filho ou não. Às vezes a pessoa ela acha que ela não precisa de terapia porque para ela tá tudo bem, mas ela tá estragando todo mundo ao redor. São verdades que precisam ser ditas aqui, né? Tá bom. E agora, vamos falar o que você pode dizer. Vamos lá, frases que podem tirar a pessoa desse estado. Uhum. Então, vale a pena, porque eu não posso dizer isso é falta de Deus. Você tem, seus problemas não são tão grandes quanto das outras pessoas. Uhum. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse tipo de frase não ajuda nada. Até porque... tá, bom. Ainda bem que você falou, né? Deixa eu levantar aqui, como se fosse fácil. Assim. Tipo... Ou você é tão bonito, né? Você é tão bonito, tão jovem, tantas oportunidades. É isso mesmo. Então, frases que deveriam ser ditas. Lembrando sempre que a pessoa que está com depressão, ela quer acabar com aquela dor. E muitas vezes, principalmente da moderada para severa, que é quando já a intervenção medicamentosa é necessária, urgente, que aí a pessoa já está com realmente um nível mais mais alto, né, vamos dizer assim, de necessidade, o ideal é que você mostre para ela que ela tem que encontrar, ela quer acabar com aquela dor, ou na verdade ela quer encontrar sentido, porque
O depressivo, ele vai olhar, a bendita da luz no fim do túnel, ela não vai fazer sentido. Mesmo se ela estiver ali, ela não vai fazer sentido. O que eu tenho? Pra onde que eu vou? Nada vai fazer sentido. Então, o ideal é você trazê-la de volta mesmo, perguntando a ela o que ela acredita que possa fazer. Mesmo que ela diga, eu acho que nada. Então, uma das coisas seria conhecer a pessoa Isso. E trazer os fatores, como é que é? Fatores de proteção? Fatores de proteção. Olha, eu tô aqui com você. Então, Elton, eu não consigo sentir a sua dor, mas eu imagino a sua dor e eu imagino como que é pra vocês. E eu estou aqui. Então, mesmo que a pessoa olhe pra você e você imagine que a resposta dela não é tão do jeito que a gente gostaria, porque a gente fala isso, já quer que a pessoa venha, né? Sim. Fora do Covid, já quer que a pessoa venha e nos dê um abraço de gratidão. O depressivo, lógico que ele não vai ter essa resposta imediata, mas é uma sementinha que você planta e ele sabe que ele pode contar com você. E lembrando também que você precisa dizer isso pra ele, mesmo que pareça que você tá dizendo o tempo todo. Porque o que vai curar, o que vai trazer cura pra ele é a fala. Então, se você não pergunta, imagina que ele tá entendendo que você tá ali pra ele, talvez ele nunca vai abrir a boca e falar. Tanto que a maioria das campanhas de prevenção hoje ao suicídio falam muito sobre isso. A cura pela fala, falar traz cura, falar salva vidas, porque é exatamente isso. E quando nós falamos, nós escutamos. E quando nós nos escutamos, a gente volta a lembrar da nossa identidade. É igual dizer que ama, né? Fala, você me ama? Ah, você sabe que eu te amo, não é isso? Homens fazem isso com as mulheres normalmente. Você sabe disso, não precisa ficar falando. Não é isso? Daí quer dizer que você precisa externar. Tem que falar, né? Tem que falar, porque nós nunca saberemos o que o outro tá conseguindo entender de fato. Tudo é comunicação, né? E às vezes falta um pouco vergonha. O cara é tímido, ele não fala, mas tem que sair dessa estado ogro e dizer em alto som. Não tenha medo de ser fofo, mas brincadeira, homem não gosta de ouvir isso. Mas eu acho que o mais importante é isso, né? E também, quando você está ajudando alguém com depressão, você precisa ser vulnerável. Porque senão aquela pessoa acredita que é só com ela que aquilo acontece. Eu gosto de me mostrar vulnerável por conta disso também. Lembrei de uma frase. Olha, eu tenho também vários problemas e assim, eu nunca pensei em me suicidar. Esse tipo de frase é tipo assim, reduzir o cara ao pó. E a depressão, ela mexe diretamente com a nossa autoestima, né? Principalmente nos homens. Então, quando você faz isso, ele já tá reduzido ao pó, na verdade. Você só pisa, você termina de pisar. Então, é uma frase que... E não adianta, mas eu mostrei pra ele, eu fiz a gente sabe que a intenção é boa, mas você tá destruindo alguém, você tá piorando. Então, na verdade, essas frases, elas precisam ser evitadas. E o que falar, então? O que falar? Estou aqui por você, o que você acredita que eu possa fazer pra te ajudar, né? Ao invés de falar levanta e anda, que a pessoa não vai levantar e andar, faça convites. Na depressão leve, a moderada, você ainda consegue tirar a pessoa daquele estado, né, pela fala e fazendo convites, para que realmente não se agrave para uma depressão de moderada severa. Faça convites, mas não faz um convite de vamos passear no shopping, porque não é aquilo que a pessoa tá querendo. Às vezes ela tem até fobia por estar no meio de pessoas. Exatamente, ainda mais pessoas que normalmente vão estar sorrindo felizes, né? Então, leve ela para passear em algum lugar que talvez ela tenha vontade de ir. Parques são muito importantes. Para quem é daqui da nossa cidade, São José dos Campos, tem muitos parques. Mas se você mora em uma cidade que não tem muito parque, mas procure um ambiente aberto, onde possa realmente olhar para a natureza, ver vida. Você acredita, doutor, que tem gente que está utilizando barulho de natureza mesmo, passarinho, para dormir. Tem aplicativo no celular. Pra dormir também. Tem aplicativo no celular que você coloca esse tipo de som. Coloca mesmo, somzinho de chuva. Mas até nos processos em pacientes depressivos e ansiosos, o barulho da natureza e dos pássaros. E aí até, não temos tempo de explicar aqui em relação ao que a neurociência diz sobre isso, mas realmente traz resultado. Porque e aí, entra até um pouco de espiritualidade também, porque nós nos conectamos com a essência, né? A essência da natureza mesmo. Então, isso eu li um trabalho recentemente, depois eu vou te passar. Tá. Mas um trabalho que fala exatamente sobre que tipo como é que você vai melhorar no estado de depressão, e pegaram 3 grupos. Colocaram para andar no meio de um shopping, um outro grupo que andaria na rua, né, no ambiente aberto, mas na rua, e um terceiro grupo que começou a andar ou caminhar em ambientes, fazendo caminhadas em ambientes de natureza. E eles observaram que várias coisas aconteceram de melhoria na vida da pessoa que fazia em ambientes
da natureza. Inclusive, a pessoa tem um maior rendimento no seu trabalho, nas suas atividades e na sua vida familiar. E diferentemente daquele cara que só bate perna em shopping. Exatamente. Até para quem reclama muito que tem bloqueio criativo, vai fazer fora do escritório, né? Vai olhar no campo de visão mais aberto. Na hora, volta a sua criatividade, consegue produzir muito mais. E aí nós estamos falando tanto do que falar, né, para as pessoas, mas eu vou também dizer que às vezes a gente não tem que falar nada. Só tem que estar do lado. Só tem que estar do lado. Tem momentos que simplesmente estar do lado e demonstrar proteção, principalmente se a pessoa estiver numa crise mesmo, né, seja ela de ansiedade, porque geralmente quando a pessoa tem a ansiedade no nível patológico, ela tem muitas crises, então estar agora, próximo, dar um uma abraço. Pergunta que as pessoas me fazem. Se alguém falar assim, eu vou me suicidar e nada do que você faça vai adiantar, e eu não quero que você conte para os meus pais. Tem 16 anos e ela fala, eu penso em suicidar, mas eu não quero que você conte para os meus pais. Tá. A Sara conta. A Sara conta. E aí na verdade eu vou falar uma coisa. A orientação que eu recebi aí de que você precisa contar. Precisa. Porque na verdade temos que estar de olho o tempo todo, né? Então, e aí uma pessoa de 16 anos pediu pra eu não contar, mas eu vou te dizer que até essa pessoa... A X9. Olha, se for pra salvar a vida da pessoa, eu vou falar mesmo, né? Mas até quando a pessoa ela é adulta, eu converso e eu falo, olha, eu vou precisar expor, eu explico pra ela. E quando você fala isso, eu vi uma teoria de que quando você diz, eu vou dizer, mas é porque eu me importo. Exato. Porque a pessoa vai falar, peraí, alguém se importa comigo? Exatamente. Eu achei que tava tudo perdido. Então, por mais que ela conte, né, eu estou sentindo algo de proteção em mim. Até porque o amor, ele é confrontador, né? Então, o amor não vai ser aquele, é verdade, você pediu pra eu não contar? Tá, não, morra. o amor então tá, te amo tanto que morra, né? Não existe isso. Então, o amor é dizer, eu te amo tanto que eu não vou guardar esse segredo. Agora, em terapia, o que eu faço normalmente? Eu, por conta da neurociência, eu não tenho um paciente que eu apenas faça a terapia ali de acordo com aquelas normas e regras. Você vai fazendo um tratamento. Existe um tratamento diferenciado nesse sentido. E a pessoa vai chegar nesse ponto. Ela vai chegar. E aí eu gero uma relação de transferência um pouco diferente com os meus pacientes mesmo. Porque assim, pra psicologia, você tem que ser bem neutro dentro do setting terapêutico. E eu não que não seja neutra nesse sentido. Porém, como eu trabalho com algumas outras questões que necessitam dessa relação de transferência um pouco mais estabelecida, eu tenho um canal muito aberto com os pacientes. Então, eu inclusive falo isso para que outros profissionais da saúde entendam o quanto isso é importante. Então, assim, desculpa, mas você me conhece, você sabe que eu vou falar. Então, eles já sabem que não vai adiantar. E é para salvar a vida. E é a relação de confiança. E quando eu falo, eu vou falar, sim, gero mais confiança. Porque se nós não falarmos diretamente, mas ele perceber que indiretamente, ou de alguma forma os pais souberem, e aí entenderem que fui eu. Aí tem perda da confiança, né? E aí já era, aí não tem o que fazer. Tá bom. Muita informação, hein? Bom, e depressão e suicídio. Quando eu falo de suicídio, eu sempre penso em psicoterapia, na terapia, mas também no uso de medicação. Sim. Essa pessoa precisa estar inserida num meio de tratamento, Exato. Que na verdade é multidisciplinar. Multidisciplinar. Eu, na anamnese, eu já questiono tudo, até alimentação. Então, quando eu percebo que a pessoa tem uma alimentação rica em gordura trans, que não... aumento de uso de bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, excesso de carboidrato ou de qualquer outro tipo de alimento, que tudo em excesso é ruim, né? Aí eu já, inclusive, aciono o nutricionista. Só café que não é. Só café que só pode. Só café que pode. os dois loucos por café. Vou contar um segredinho. Eu tenho, se for contar com todas as marcas e tudo que eu tenho, seja na empresa, no meu trabalho, ao todo 7 máquinas de café. Meu Deus, é o paraíso pra mim. Mas eu vou pedir para que deletem isso do áudio aqui e do vídeo, tá bom? O pessoal tá falando que não. Eu amo café, não tem jeito. Já tentei lutar contra. Mas assim, eu aciono o Nutri também, porque é uma equipe multi mesmo, né? E tem associação direta mesmo com os transtornos emocionais também. Legal. Bom,
Nós já estamos com 45 minutos e a gente precisa encerrar. Foi um papo muito legal. Eu tive aqui conversando agora sobre um tema que é importantíssimo, né? E relembrando aqui que ela é psicóloga clínica, né? A Sara é psicóloga clínica e está em especialização na área de neurociência. Eu depois vou te passar o nome de uns livros que eu andei lendo sobre felicidade e neurociência. Eu quero exatamente para esse lado que eu quero estudar um pouco mais. Trazer felicidade. Legal. E daí para você saber que sempre precisa, você pode ter ajuda, mas precisa buscar alguém que possa te ajudar, né? A área de psicologia pode sempre te ajudar e te dar direcionamento. E nada está perdido, nenhuma decisão precisa ser tomada de imediato. Você pode parar e ter a ajuda de pessoas amigas para colocar as ideias na mente em ordem, não é isso? Exatamente. Cuidar de si mesmo, né? Por você mesmo, pelos outros que estão à sua volta. Entender que nenhuma decisão ela tem que ser permanente, né, doutor? Quer deixar mais uma palavra final para todo mundo que está nos ouvindo? Quero dizer que procure ajuda, não tenha medo de falar. O falar vai trazer cura. Tirar esse medo mesmo do que as pessoas vão pensar e entender que nem todo mundo que está do seu lado ou que está próximo de você vai entender exatamente o que está passando dentro de você. Então, se não falar, ninguém vai saber. E você não vai ser fraco ou fraca se falar, vai ser só ser humano mesmo, né? Somos todos seres humanos, temos as nossas vulnerabilidades. Eu fico triste, o Dr. Elton fica triste com certeza também. E nós estamos todos em busca mesmo de encontrar aí um equilíbrio emocional. Então, procure ajuda, não fique sozinho. Fala do seu contato, rede social. Rede social, @PsiSaraVieira. PsiSaraVieira. Isso, aí lá tem os links para as outras redes. Tá bom, em São José dos Campos e região. Atendo online, então eu atendo gente do Brasil e de fora até, se precisar. Telepsicologia. Não, então, inclusive em São José dos Campos está tramitando um projeto de lei que, se Deus quiser, vai dar certo. Que é contratação para trabalhar nos postos de saúde, psicólogos, e a realização de consultas online de psicologia pelo município. Nossa, que legal, doutor. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tá bom. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram ouvindo junto com a gente aqui, comigo, com a Sara, sobre um tema tão importante e que pode estar afligindo alguém muito próximo de você. Procure ajuda. Deus abençoe. A gente vai estar por perto sempre para poder ajudar, tá bom? Obrigado por participar de mais um DoutorCast.